18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ouça a nossa oração desde o Templo de Salomão em favor desta pessoa que está angustiada, porque perdeu um ente querido nesta pandemia, em um acidente, perdeu alguém prematuramente por causa de um vício. A violência no nosso país que é extrema. Meu Pai, esta pessoa já não aguenta mais carregar essa angústia no peito. A comida não tem sabor, as flores não exalam seu perfume, o sol já não brilha. Esta pessoa não tem prazer de viver, trabalhar, estudar, cuidar da casa, da família, da esposa, dos pais. É jovem e não quer viver. Esta pessoa está angustiada. Usa esta água e arranca agora esse espírito da angústia. Esse espírito que não deixa esta pessoa olhar para frente, só olha para trás, se lamentando, murmurando, culpando a vida ao Senhor, a si mesmo, aos outros, das suas escolhas erradas, dos seus fracassos sofridos. Meu Deus, usa esta água, dá um sinal para ela agora, para ele, esteja em casa, no hospital, no carro, no trabalho, no presídio, seja ele rico ou pobre, famoso ou anônimo, para ti somos todos especiais. Então, usa esta água, pois eu a declaro abençoada, pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Beba, meu amigo, desta água consagrada a Deus em oração e receba o livramento, receba o seu milagre aí agora. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: todo vício, toda doença, toda perturbação espiritual, psicológica, emocional, diga: saia! Em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Entregue-se a Ele. Já não peça, só agradeça e diga: eu me entrego a Ti, Senhor. Meu Pai, que esta pessoa receba paz, força para Te buscar e coragem para Te obedecer. Que neste segundo mês do ano aconteça uma transformação de dentro para fora em todos que oram comigo, independentemente do seu credo religioso, independentemente das escolhas erradas que elas tenham feito. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Meu nome é Keren Pereira, tenho 30 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Então, eu cheguei na igreja totalmente destruída, estava com depressão, fiquei 4 meses trancada no meu quarto, só pensando em suicídio, não saía para comer, não saía mesmo do quarto, eu ficava no quarto escuro, minha filha e minha mãe que levava comida para mim no quarto. Então, assim, que na verdade eu sempre fui depressiva, né, depois disso, então por 10 anos, entendeu? Aí tentei várias vezes me resolver, mas eu não resolvia nada dentro de mim. Então eu sempre tentei me refugiar, por isso mesmo que eu era uma pessoa depressiva, sempre tentei me refugiar na igreja. Então, mas eu não era resolvida dentro de mim, então não resolveu. Então foi aí que acarretou, porque aí eu comecei a ver testemunhos de pessoas que venceram a depressão e eu falei, poxa, mas elas venceram a depressão e eu estou dentro da igreja depressiva com os mesmos sintomas. Então aí que eu realmente me afastei de vez e fui para o mundo, né? Quando eu saí da igreja, a minha intenção não era ir para o mundo, né? Então, assim, e eu fiquei em casa, sabe? Eu só ficava em casa, cuidava da minha filha. E aí, acho que depois de umas 3 semanas, mais ou menos, veio um problema, assim, com a minha família. E eu não soube lidar com esse problema. Aí que realmente... Aí eu coloquei a culpa em Deus, sabe? Eu achava que Deus tinha se esquecido de mim. Eu tinha virado as costas para Deus, né? Mas eu achava que Deus tinha se esquecido de mim. Então aí sim, aí eu falei, não, o problema tá em mim mesmo. Então assim, aí eu já não acreditava mais em Deus, eu acreditava no universo, sabe?
Então eu falei, não. Aí realmente, tipo, comunhão com Deus, zero, nenhuma. Aí eu fiquei em depressão mesmo profunda no quarto, pensando em suicídio por uns 4 meses. E a minha mãe tentava me levar nos médicos e eu não aceitava, enfim. E aí ela ficou com medo de estar comigo sozinha e resolveu voltar para Sorocaba, que a gente estava em outro estado. E aí chegando aqui eu falei, não, então tá bom, então eu vou tentar seguir minha vida. Aí sim, aí eu fui pro mundo, aí tipo, todo o desejo que eu não tinha quando eu era mais nova, de conhecer o mundo, né? Então aí eu falei, não, agora eu vou provar para ver se esse vazio é de não ter uma vida ali fora. Então aí eu comecei a ir para as baladas, aí também não me satisfazia, eu falei, não é só isso. Então assim, mesmo eu ia para balada, quando eu voltava, tipo, tava aquele vazio ainda. Então eu comecei a fumar, porque para me resolver, porque eu achava que acalmava. Nas baladas eu comecei a beber. E aí eu não gostava do efeito que a bebida me causava, porque eu bebia e ficava deprimida. Então aí alguns amigos me ofereceram cocaína. Aí eu comecei a usar porque era um lance diferente, né? Eu me sentia mais viva, né? Elétrica, enfim. E aí eu comecei a usar cocaína. Então aí foi assim, a decadência, sabe? E aí, tipo, qualquer problema que eu tinha, enfim, aí eu não conseguia resolver, aí eu queria usar a cocaína. Porque eu achava que tinha problema quando eu estava na igreja, mas na verdade não. Aí quando eu saí, aí sim vieram os problemas, né? E aí eu não consegui lidar com tudo e aí acho que acarretou a depressão. O dia que eu cheguei em casa, eu estava drogada, eu cheguei em casa de madrugada e aí a minha filhinha, ela tinha 6 anos, ela chegou em mim e toda nervosa, triste, e ela falou, mãe, eu tô com um pressentimento que a senhora vai morrer, tem alguma coisa que me diz que a senhora vai morrer. Faz uma oração em mim, como a senhora fazia antes, que para isso passar, sabe? Então assim, aí foi que me caiu a real. Falei, poxa, não é só comigo que eu tô causando tudo isso, é com a minha filha, né? Então foi muito difícil para mim esse dia. Eu resolvi voltar porque uma esposa de pastor que cuidava de mim, ela começou a comentar nas minhas redes sociais, né? Aí eu decidi vir para a igreja. Aí quando eu cheguei na igreja, na quarta-feira, foi como se realmente fosse o meu primeiro dia. E aí eu me lembro que o bispo, ele pregava muito sobre a importância do Espírito Santo, né? E eu vi algo assim totalmente diferente do que eu sempre tinha visto, sabe? Naquele momento, para mim, eu acho que a minha prioridade mudou. Então eu falei, não, eu quero. Então eu me esforcei, na verdade, para realmente conhecer. Deixei todas as emoções de lado, sentimentos, que é o que tinha me prejudicado por toda a minha vida, né? Então eu decidi perdoar as pessoas que me fizeram mal. Eu cheguei a pedir perdão. Eu buscava de madrugada, e aí eu fui vendo que, assim, a partir do primeiro momento já foi mudando, né? Então aí eu já não sentia mais falta de nada, sabe? Então eu não precisava mais do cigarro, da bebida, das drogas, ou de sair com amigos. As pessoas me procuravam, mas né, eu já sabia dizer não. A minha vida hoje, ela está totalmente transformada. Eu recebi o Espírito Santo, e assim, realmente, tudo que eu achava foi diferente, né? Então, assim, o Espírito Santo hoje, dentro de mim, ele me traz paz, alegria. Então, todo aquele vazio que eu procurei em coisas, em pessoas, no mundo, hoje o Espírito Santo, ele preenche dentro de mim. E não é com uma emoção, não é com a certeza que ele está aqui, ele que me direciona. E nesse 1 ano que eu voltei, é ele que tem me sustentado, sabe? Olha, o que eu posso dizer para uma pessoa que se afastou de Deus, né? Não tem caminho. Como a Bíblia diz, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E realmente, às vezes a pessoa ela está muito na dúvida, procurando várias respostas, mas a resposta está em Jesus. Então, e é importante, né? A gente voltar e aproveitar a oportunidade, porque talvez seja a nossa última oportunidade. Então, a gente tem que priorizar isso. Deus está de braços abertos, esperando você voltar, assim como eu voltei. Reaja, meu amigo, minha amiga. Veja o que a Keren, ela fez, a ingratidão, ela se afastou do altar, caiu em profunda depressão, já não cuidava dos filhos, da casa, se envolveu com drogas, desejava morrer, quer dizer, o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro quando ela veio à igreja, a primeira vez. Mas ela reagiu, ela se arrependeu, ela voltou
e se batizou nas águas. É isso que você tem que fazer, ó. Você tem que voltar e se batizar nas águas. Está aqui a bata que você vai usar neste domingo, ao pôr do sol, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, você também vai ser batizado para então sepultar a velha vida e começar a viver uma vida nova, uma vida com Deus. Talvez você diga, me sinto exausto constantemente. Eu não tenho forças, disposição para nada, bispo. Orar, ir à igreja, trabalhar, cuidar da casa. É porque você está afastado. Mas você vai voltar e você vai receber forças para não apenas buscar a Deus, servir a Deus, que é o mais importante, mas também cuidar de si e cuidar da sua família. Tinha semana que tinha alimento em casa e semana não. Quando chegava o horário do almoço, eu procurava a casa dos meus amigos, às vezes, para mim ir almoçar. Meu nome é William, eu trabalho na área de refrigeração comercial. Desde pequeno eu tive uma infância difícil, uma infância onde a minha família não tinha estrutura nenhuma. Tinha semana que tinha alimento em casa e semana não. Meu pai trabalhava por contas, então é aquela alegria. Semana que ele ganhava dinheiro, tinha o que comer em casa. Semana que não ganhava dinheiro, não tinha, passava dificuldade. Quando chegava o horário do almoço, eu procurava a casa dos meus amigos, às vezes, para mim ir almoçar. Daí, desde pequeno, eu comecei a trabalhar. Eu me lembro que 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar para procurar ou ajudar a casa ou comprar minhas coisas. Trabalhava bastante, mas nunca conseguia se firmar em lugar nenhum. Minha juventude toda, eu começava a trabalhar, depois de um tempo, ou eu era mandado embora, ou eu desanimava do serviço. Eu nunca consegui ter estabilidade. Vendo a minha família assim para baixo, não tendo condição nenhuma, eu queria mudar aquela situação, mas eu não sabia como. Eu não sabia, porque eu só lutava, mas não tinha direção, eu não tinha uma referência de família. E vendo essas dificuldades, eu me lembro que um dia, trabalhando muito, meu pai virou para mim e falou assim que eu ia ser um puxador de carroça. Porque tudo que eu fazia não dava certo. Eu lembro que um dia eu trabalhei o mês todo, peguei o meu salário, era para mim receber naquela data o salário. Minha mãe tinha pedido para mim no mercado fazer compra. E ao fazer a compra do mercado, quando eu fui passar no caixa, não passou, não tinha dinheiro no cartão. E a fila estava grande. E nesse dia que quando eu tive que deixar toda aquela compra dentro de mim, criou uma revolta dentro de mim. Eu me lembro que eu subi a rua de casa, que era uma ladeira, eu falei, meu Deus, olha, ou o Senhor muda a minha vida de alguma maneira, ou me mata. Porque eu não sei o que é vida. De pequeno, o que eu conheci foi briga, foi miséria, foi polícia na porta de casa. O que eu conheci foi destruição. E agora, crescendo, a minha vida está do mesmo jeito. Tinha um obreiro da Igreja Universal que ia lá me convidar para ir para a igreja. E eu sabia onde que eu tinha que ir. Embora que tudo que eu ouvi era não na minha juventude, não vai dar certo, não vai ser ninguém. Como meu pai tinha problema com vício e com droga, eles falavam, rotulavam, olha, vai ser a mesma coisa. Então eu tinha esse rótulo, mas quando eu ouvi a palavra, que o pastor falava assim, se você for fiel a Deus, no dízimo, na oferta, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua vida começa a mudar. Foi assim que eu cheguei. Tudo mudou, porque a primeira coisa que mudou foi o interior. Foi o interior. Porque andava de cabeça baixa, desanimado, não tinha, assim, uma visão. Mas quando você coloca Deus de primeiro, Ele te dá confiança. Ele te dá confiança, Ele te dá aquela segurança, que eu não tive essa segurança de pequeno, de novo, de família. E Ele dava aquela segurança. Quando, fora da igreja, sem ser dizimista, eu ouvi não. Lá, quando me tornei dizimista, ouvindo a palavra de Deus, eu comecei a ouvir o sim, eu comecei a ouvir que eu podia mudar aquela situação. E foi mudada, de fato, aquela situação foi mudada. Eu me lembro que nessa empresa que eu trabalhava muito e eu não via nada mudar na minha vida, eu pedi as contas daquela empresa. Eu pedi as contas
e comecei a trabalhar na área que eu trabalho hoje, na área da refrigeração. E quando eu comecei, eu e a minha esposa, era um quarto da minha filha, que era 2x2, era uma coisa muito pequenininha. Nós começamos ali bem pequeno. E a empresa começou a crescer. Dali daquela garagem, eu saí para um salão maior. Nessa pandemia, onde estava difícil para todo mundo, eu ampliei a loja, aluguei um outro salão maior, contratei mais funcionário. Hoje a gente come do bom e do melhor. Eu e a minha esposa pode ir em qualquer lugar hoje e comer do bom e do melhor. Então, depois que eu me tornei fiel a Deus, a vida teve um antes e depois. Porque muitas coisas da minha vida, ela aconteceu não foi pela força do braço, não foi pela experiência que eu tenho, porque eu não sou formado a nada. Não terminei nem o 2º grau completo, mas foi o Espírito Santo que deu estratégia, foi colocar Deus em primeiro lugar e honrar a Deus, que Deus fez tudo isso. Então hoje eu tenho o prazer de honrar a Deus. Quando tenho um propósito e tudo, eu lembro da onde Deus me tirou e é a minha maior alegria, meu maior prazer. Meu maior prazer é honrar a Deus e ver através da minha vida o nome dEle ser glorificado, seus testemunhos para a glória de Deus. O senhor William escutava do seu próprio pai: olha, você vai ser um puxador de carroça. E ele não vencia, não venceu, até que um dia ele aprendeu a palavra de Deus, que nos dá o direito de comer do melhor desta terra, vestir do melhor, morar bem, patrocinar a obra de Deus. E o primeiro passo é honrar a Deus em primeiro lugar. Ele cansou de ser humilhado, ele cansou de viver na dependência dos outros, comer mal, vestir mal. Ele entrou em aliança com Deus e hoje ele desfruta de uma vida de qualidade. Já não trabalha mais para os outros, se tornou um empreendedor porque ele abriu a visão. Quem abriu a visão, na verdade, foi o Espírito da Palavra de Deus. Meu amigo, a oferta começa no momento da intenção do ofertante. A oferta não é aquilo que você coloca apenas no altar, é a intenção que você tem dentro de si. Se você tem a intenção de honrar a Deus, servir a Deus com a sua vida e por meio da sua prosperidade ganhar almas, você vai prosperar, você vai arrebentar. Tudo que você dizimar e ofertar vai voltar para você multiplicado, porque Deus vê a intenção que há no seu íntimo de ganhar almas, de servir ao Criador. Mesmo com todos os esforços, o mal tem entrado em muitos lares. Filhos estão virando a cabeça. Casamentos estão sendo destruídos. Pessoas estão morrendo por dentro silenciosamente. Se por um lado há uma voz que diz para você, não tem mais jeito, do outro, há uma voz mais forte dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sobre esta palavra, daremos início à Semana da Salvação da Família. De 14 a 21 de fevereiro, um grande clamor será levantado para que haja mudança e salvação de toda a sua casa. Em um papel, escreva os nomes dos familiares que precisam de salvação. Estes serão mergulhados no azeite, símbolo do Espírito Santo. Neste domingo, 14 de fevereiro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Vanessa, eu tenho 28 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa totalmente vazia, totalmente angustiada, tinha mágoa, era nervosa e eu tentava preencher esse vazio, resolver essa angústia em coisas e pessoas. Eu apoiava a minha felicidade em amizades, me via cercada de pessoas, tentava preencher esse vazio com amizades, ficando junto das pessoas, tentando me ocupar de várias coisas, mas depois que todo mundo ia embora, depois que eu ficava sozinha, o vazio voltava de novo, eu me via triste, me via angustiada, cheia de maus pensamentos, e eu até ia em uma outra denominação, mas era como se não tivesse solução para esse problema interior. O meu relacionamento com Deus era assim, algo muito distante.
porque era como se ele não pudesse resolver aquilo, porque eu não o conhecia, porque eu não sabia quem ele era. Ele era me apresentado apenas como um abençoador, não como a própria bênção. Então, ele era muito distante para mim. Eu estava nessa outra denominação, mas eu não via resultados. Foi quando, mesmo eu indo nessa denominação, eu recebi um convite da minha irmã para poder ir na Igreja Universal. E eu, no começo, assim, resisti um pouco. Aí ela falou assim para mim, olha, vai só nessa campanha. Eu lembro até hoje que era para você trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. E eu fiquei curiosa naquilo. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí foi quando eu recebi o convite e eu participei da primeira reunião. E logo assim, nessa primeira reunião, eu já percebi a diferença. Eu me senti assim, acolhida. Eu vi algo ali diferente que eu não entendi o que era, mas aquilo me despertou a curiosidade para eu continuar frequentando. Foi quando eu continuei participando das reuniões, e aí fui começando a entender a fé, começando a entender que Deus, ele podia resolver o meu problema, que Deus, ele era a solução para tudo aquilo, para todos aqueles problemas que eu tinha dentro de mim, aquele vazio, aquela angústia, aqueles pensamentos negativos, vinham pensamentos de suicídio, que nada ia dar certo, que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir ser feliz, que para mim não tinha jeito. E eu entendi que se eu colocasse toda a minha força, eu ia receber o Espírito Santo, se eu colocasse toda a minha vida diante de Deus. E passei a ler mais a Bíblia, orei mais, jejuei mais. Só que tinha uma coisa também que me faltava. Eu vivia chegando muito atrasada nas reuniões. Então eu pensei assim, poxa, Deus, ele olha os detalhes. Então eu comecei a chegar cedo nas reuniões, eu acordava pensando no Espírito Santo, eu ia dormir pensando no Espírito Santo. A minha vida era para o Espírito Santo, eu queria ele, eu queria receber ele porque eu entendi que ele ia mudar o meu interior, ele ia mudar a minha vida. Foi quando estava dentro da minha casa, arrumando a casa, ouvindo a palavra amiga do bispo meio-dia. E aí ele falou assim, larga tudo que você está fazendo e se concentra nessa oração. Foi quando eu deixei tudo que eu estava fazendo, eu me reservei num lugar sozinha. E ali, ouvindo ali a oração do bispo, eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a me esvaziar de mim, eu fui sincera. Eu falei para Deus que eu precisava dele, que eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais viver sem ele. Porque o que eu ia fazer se ele era a única solução para a minha vida? Foi quando eu comecei a orar, comecei a falar com Deus e aí foi quando eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, veio uma paz muito grande dentro de mim, uma paz assim, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, imagina, eu era cheia de maus pensamentos, toda angustiada, triste, mas quando o Espírito Santo veio, uma paz que não tem assim, palavras assim para explicar, e eu passei ali a ter uma alegria, foi uma paz, uma alegria, tudo junto assim dentro de mim. E aí quando acabou a oração, eu queria contar. Eu lembro que estava minha mãe e meu irmão em casa e eu queria falar para eles, recebi o Espírito Santo, mas eu não podia falar porque eles não iam entender. Então, desde então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu andava assim na rua, eu não via mais as pessoas, era como se eu visse assim almas. Eu queria falar de Jesus para as pessoas, eu queria que elas recebessem aquilo que eu recebi, né? Porque a gente vê as pessoas hoje tão sofridas. Eu já percebi a diferença logo em seguida. Eu passei a ser uma pessoa que não tinha mais mágoa, eu tinha mágoa do meu pai, eu não tinha mais mágoa dele. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com meu pai. Eu passei a ajudar as pessoas, eu não era mais nervosa, eu passei a ser uma pessoa paciente. Eu passei a ver tudo diferente, assim, dentro de mim, o meu comportamento, a minha reação. Vem os problemas? Vem, mas a gente tem a direção para poder resolver, a gente tem a força de Deus para poder resolver. Não há mais aquele desespero, não há mais aquele medo, não há mais aquela insegurança, não há mais aquela angústia, muito pelo contrário. Há uma certeza de que Deus vai à frente de tudo e que tudo vai dar certo, porque o Espírito Santo, ele não somente nos faz feliz de verdade, mas ele também é a solução para tudo na nossa vida. Tudo que a gente passar, o Espírito Santo, ele é essa solução. E hoje eu sou uma pessoa feliz de verdade, porque eu recebi o Espírito Santo. Ele é a minha maior riqueza, ele é a minha maior alegria. Ele que me faz ser feliz, ele me faz ser completa. Ele é o bem mais precioso que eu tenho. Você está cansado de viver uma vida angustiada, cheio de mágoas, irritado, mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas, frequentando uma igreja, a exemplo da Vanessa?
Ela não conhecia Deus. Deus era um ser muito distante. Por quê? Porque ela não tinha o Espírito de Deus. Domingo agora, ao pôr do sol, a partir das 17 horas, na entrada do Templo de Salomão, você vai trazer o frasquinho com azeite que você recebeu e nós vamos colocar uma gota do azeite consagrado para que você seja possuído, batizado com o Espírito Santo. Caso você não tenha recebido o frasquinho com azeite, em um dado momento, na reunião que estudamos o livro do Apocalipse, vamos lhe convidar a receber a unção diante do altar. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia, mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar.